e hoje vamos dar continuidade ao vídeo sobre o exame do estado mental. Se você não viu o primeiro vídeo, sugiro que você assista o outro primeiro e depois assista esse em seguida, porque vai ficar mais fácil, né? O entendimento, já que a ideia aqui é que seja uma coisa fácil de entender, que dê para absorver e tudo mais. Então, nós paramos na 8ª função psíquica, que é a inteligência. A inteligência é nossa capacidade de raciocínio, planejamento, resolução de problemas, e quando ela tá normal, né, você vai conseguir ter as informações da pessoa de uma forma clara, mas pode ser que esteja alterado. E aí, geralmente, a gente fala que a inteligência é incompatível com o grau de escolaridade, ou a inteligência é limítrofe ou concreta. Assim, uma coisa mais simples, você pergunta geralmente como é que a pessoa estava na escola, que geralmente tanto a pessoa ou algum acompanhante vai poder dizer que a pessoa que desde a infância tem problema de fazer as coisas da escola, perder de ano, tem dificuldade com soma, dificuldade com contar dinheiro. Você pode perguntar essas coisas também do dia a dia, porque às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade, mas ela consegue gerenciar as coisas da vida, tipo, consegue ir no mercado, consegue pagar uma conta, e aí você vai ter uma noção do grau de inteligência da pessoa. É importante também porque, às vezes, a situação que está levando aquela alteração de comportamento tem a ver com essa questão da inteligência. Por exemplo, uma pessoa que tem um retardo mental leve, que não é diagnosticado, pode ter comportamento agressivo porque não está acompanhando na escola. E aí os colegas começam a abusar, bullying e tudo mais. E se você não perceber isso, é uma coisa que vai passar batido e vai ficar sempre como uma pessoa que é irritada, que é violenta, mas na verdade é porque ela está com uma dificuldade no aprendizado. E às vezes você simplesmente conseguindo ajustar a maneira da pessoa de entender, né, fazendo reforço escolar ou mudando a maneira de correção e tudo mais, já vai ser suficiente. Então, por exemplo, a inteligência nesses casos, né, a gente precisa avaliar e vai ser útil por conta disso. A nossa 9ª função, pra mim, é uma das mais complexas. Na verdade, a 9ª e a 10ª elas andam juntas, que seria o humor e o afeto. Porque o humor e o afeto, eles dependem não só da pessoa, mas também da maneira como você recebe aquilo. Então, vou tentar explicar aqui, tá? Porque nos livros, eles geralmente falam assim, uma analogia de clima e tempo. Mas isso pra mim não entra na minha cabeça porque, assim, não sei se é porque em Salvador tá sempre quente. E aí não faz sentido. Mas o humor seria o que dá o colorido pra vida, o que dá a tônica de cada momento. Então, é uma coisa que muda com relação a momento a momento, né? Então, você tá feliz, você tá triste, você tá com raiva, você tá agressivo, você tá irritado, você tá angustiado, você tá... Tudo isso vai estar incluso nessa coisa do humor. E quando você tá de uma forma neutra, assim, que é o que a maioria do tempo a gente diz que a gente está eutímico. Então, assim, no exame básico, você fala praticamente assim, tipo, se tá com humor rebaixado, a pessoa tá hipotímica. Se ela tá com humor ok, eutímico. E se tá elevado, expansivo, você pode dizer que a pessoa tá hipertímica. Mas você também pode usar esses outros descritores que eu falei, né? Agressivo, triste, ansioso, angustiado, tudo isso também pode ser que você pode servir para descrever. Então, o humor seria essa coisa que vai oscilando com relação ao dia, à situação. E o afeto é uma coisa mais basal,
mas que também tem a ver com essa questão dos sentimentos. E aí qual é a diferença do afeto? No caso, o que me ajudou a entender é que o afeto ele vai estar muito relacionado também como é que a outra pessoa vai receber aquilo. Então, quando você tá numa conversa com alguém e aí a pessoa faz uma piada, você entende, você dá risada, você tá sintonizando o seu afeto com o dela, entendeu? E então e também tem a ver do que você tá conversando. Então vamos supor, a pessoa falou uma piada e aí foi engraçado. Então o afeto tá congruente com o que a pessoa falou e ele vai modular com você porque você achou engraçado. Então esse é o exemplo de um afeto que tá normal. Quando ele não tá, você não vai ter esse retorno. Então a gente diz, por exemplo, que é um afeto que está hipomodulado, ou seja, a pessoa não consegue modular a resposta afetiva de acordo com a situação. Então, por exemplo, a pessoa vai falar tanto uma coisa feliz quanto uma coisa triste e ela não vai ter nenhuma mudança na maneira como ela está se expressando sentimentalmente. E aí você vai perceber isso e dizer que o afeto não está modulado ou está pouco modulado. E ainda tem a questão de estar embotado. Isso é principalmente nos casos de esquizofrenia mais graves, que não existe mais vida afetiva, né? A pessoa não vai ter nenhuma mudança na resposta, independente de qual assunto seja, o que é que você esteja falando. Isso é uma das questões do afeto. E essa outra questão da congruência, que é o que a pessoa está falando e como ela está reagindo, tá coerente? Porque vamos supor, você tá falando sobre algum assunto triste e aí você vai chorar, tá congruente, né? Ou você tava até falando alguma coisa tranquila, mas aí alguém veio com alguma notícia ótima e aí você fica feliz e tipo, também vai estar congruente. E qual é a grande sacada disso? Que às vezes a pessoa vai falar alguma coisa que você esperava que ela fosse ter alguma reação mais importante, mas é como se nada tivesse acontecido. Então, na prática, a gente às vezes brinca assim, tipo, parece que a pessoa tá narrando um jogo de futebol e aí ela tá falando coisa super grave. E aí você pode falar que o afeto não tá congruente com o que ela tá falando. Ou você pode falar também que tá tendo uma dissociação ideoafetiva, ou seja, o que a pessoa tá falando não tá congruente com o que ela tá expressando. Ficou claro? Por favor, me falem se isso fez sentido para vocês. A 11ª função é o pensamento. E ele é bastante importante no exame do estado mental e a gente divide em 3 partes, que é o curso, a forma e o conteúdo. O curso fala justamente de como flui. Então ele pode estar com curso normal, pode estar acelerado, pode estar com curso lentificado. Pode ainda acontecer o roubo de pensamento, que é quando a pessoa está falando normal e de repente ela tem a nítida sensação de que o pensamento foi roubado. Isso é mais comum na esquizofrenia. A forma, ela é a arquitetura do pensamento e aí dentro dela vai estar o conteúdo. Então, a forma, quando ela está alterada, pode ser, por exemplo, assim, mais comum, né? A fuga de ideias, que é quando a pessoa começa a falar alguma coisa, mas ela daqui a pouco tá falando sobre outra e geralmente vai estar associada a um curso acelerado do pensamento e também vai ter os graus de desorganização do pensamento, que aí vai dissociação, incoerência, afrouxamento de ideias, até a desagregação do pensamento. Mas se você falar assim, um pensamento confuso, já dá para entender. Você também pode ainda falar de um pensamento concreto, que é quando a pessoa não entende metáfora, duplo sentido, ironia. E aí, nesse ponto, você tem que ver como é que tá a inteligência da pessoa, né? Como era a inteligência da pessoa, porque isso pode ser alguma coisa de desde sempre ou alguma alteração mais aguda,
então você tem que investigar. Você também pode falar de um pensamento prolixo, que é quando o curso ele é normal, mas a pessoa tem muita dificuldade de chegar a qualquer conclusão sobre um tema. Então você faz uma pergunta e a pessoa faz aquela volta, sabe? Todo mundo já deve conhecer alguém que tem isso. Não necessariamente isso é patológico, mas a gente também descreve, né, quando o pensamento está prolixo. E, por fim, o conteúdo, que aí pode ser um conteúdo sem alteração, quando você conversa com a pessoa de uma forma normal, mas de uma forma geral o conteúdo, né, é a substância, é o que dá substância ao pensamento, e aí ele vai ter diversas alterações. Então o conteúdo pode ser um conteúdo obsessivo, por exemplo, de algum tema específico, quando tem alguma pessoa com alguma questão de toque, pode ser um pensamento prevalente de morte, de ideias de menos-valia, e pode ser o pensamento com alteração delirante, que aí tem diversos temas, né? Os mais comuns é geralmente um pensamento com conteúdo delirante, persecutório, a maior parte, mas pode ser também místico-religioso, pode ser de ciúmes, enfim. Os delírios, eles são muito ricos, tem de tudo, mas a principal coisa é você conseguir definir que aquilo não está pautado em nada da realidade, né? Então, a questão do delírio é que ele é uma coisa fixa, então você não vai conseguir mudar um delírio conversando com a pessoa. Às vezes o familiar não entende isso, fala assim, eu já falei pra ela que isso não existe, mas não adianta você falar isso, porque para a pessoa aquilo é uma verdade. Então, a gente vai falar mais pra frente, né, como é que você trata esse tipo de situação. E também tem o delírio de grandeza, que geralmente vai estar em casos de pacientes com mania, né, que vai falar sobre coisas grandiosas e, enfim. Essas são as maiores alterações dos pensamentos. A 12ª função é a senso-percepção. O que é senso-percepção? É a nossa tomada de consciência das nossas experiências sensoriais. Então, isso é uma coisa assim meio Matrix, mas se você estando bem, você vai ter a vivência sensorial igual às pessoas do seu contexto social. Mas quando está alterado, o que a gente pode ter? A gente pode ter desde uma ilusão, que seria uma alteração com base em algum objeto real, e isso pode acontecer até em situações normais da vida. Por exemplo, você está muito angustiado com alguma coisa, você pode ter a ilusão de que você viu alguma coisa, mas geralmente você tende a achar isso estranho, né? Uma coisa que meu professor me falou uma vez que eu achei super legal foi assim, não sei se vocês já assistiram Branca de Neve. Não tem aquela cena que ela tá na floresta e ela sai correndo e as árvores começam a ficar parecendo uns rostos feios, assim? Então, aquilo ali é uma alteração da senso-percepção, mas ali foi porque ela tava com muito medo. Então, e as alucinações? A alucinação é o quê? É uma percepção de um objeto, mas sem que esteja presente, sem que tenha um estímulo sensorial presente, né? E aí as alucinações, elas podem ser diversas. As mais comuns são as alucinações auditivas, e aí vai desde uma alucinação simples, que é só um zumbido, alguma coisa nesse sentido, que vai estar mais ligado a quadros orgânicos, tipo enxaqueca, alguma alteração na parte otorrinológica, não sei se isso existe, mas enfim. Ou as alterações complexas, né, que a pessoa ouve vozes, pode falando coisas boas, coisas ruins. A gente geralmente diz, né, se tá
é uma alucinação congruente com o humor ou não congruente, porque quadros depressivos também podem ter alucinação, não é só quadros de esquizofrenia, não, quadros de humor também podem, por isso que a gente sempre fala que uma função sozinha ela não diz nada, né, porque você precisa juntar, porque uma pessoa às vezes está num quadro deprimido, principalmente idoso, eles podem ter a vivência de que a parte do corpo dele está morrendo, que a gente chama de síndrome de Cotard. É só uma curiosidade aqui. E isso é um quadro depressivo, né? Então, enfim. Mas também pode ter as alucinações visuais, sinestésicas, que no caso a pessoa vai sentir alteração no corpo. E de senso-percepção é isso. Uma coisa que quando no consultório sempre pergunta assim, né? Como é que você diferencia uma alucinação verdadeira de uma falsa? Olha, é um negócio meio complexo. Porque até nos livros e nos artigos falam que não dá pra você diferenciar em termos de fazer algum exame, tipo uma ressonância, alguma coisa assim, não vai dar diferença nenhuma. Na prática, o que é que a gente vê? É a repercussão afetiva que aquilo está causando. Então a pessoa, por exemplo, fala assim, não, eu ouço alguém falando que vai me matar. E aí a pessoa não sai de casa, fica com medo, você nota isso, então você pensa mais que, né, faz sentido. Quando a construção, e também a questão de saúde auditiva fala mais a favor, né? Quando é uma coisa assim muito construído, ou então que muda muito com o passar do tempo, você pensa que talvez não seja bem uma alucinação. Ou quando você pergunta assim, você acha que isso vem da onde? Uma pessoa que está plenamente psicótico, não, tenho certeza que é meu vizinho, tenho certeza que é alguém. Às vezes você consegue até, quando a pessoa tem até um pensamento reverberante, que aí é mais uma coisa do espectro do toque, né? Pensamento obsessivo, a pessoa fala, não, esse aqui é o meu pensamento, mas ele fica aqui o tempo inteiro. E aí você tem que juntar todas as peças do quebra-cabeça para você ter a sua suspeita, né? Outra coisa, a alucinação visual, apesar de não ser tão comum, mas ela também pode acontecer, principalmente em quadros orgânicos. Alucinações visuais simples, tipo assim, vultos, ou ver coisinhas pequenas, alguma coisa nesse sentido. E se for principalmente idoso, fica o alerta. A 13ª é a psicomotricidade. A gente sim fala sobre isso porque ela pode estar alterada, tanto com relação à capacidade da pessoa de ter a vontade de fazer alguma coisa, né, da motricidade, quanto alterações mais qualitativas. Então, por exemplo, pode ser uma agitação psicomotora, né, quando a pessoa ela não consegue ficar quieta e às vezes fica até agressivo, e enfim, você pode escrever isso. Você pode falar também de uma lentificação psicomotora, e aí você tem que ver o porquê que ela tá assim. Pode ser desde o uso de medicamento até um quadro depressivo, catatônico, pode dar alteração da motricidade. É legal também você descrever a marcha se você achar alguma coisa estranha, porque, por exemplo, você pode... Uma vez eu atendi um paciente que chegou lá com um quadro depressivo. Aí quando a gente foi investigar, fazer a triagem, a gente percebeu que ele estava com a marcha muito estranha, não tinha muita mímica. E depois, quando a gente fez a interconsulta com a neuro, a gente viu que era um quadro inicial de Parkinson, por exemplo. Então, né, essas coisas todas a gente sempre tem que investigar. As alterações também podem ser qualitativas no sentido assim, por exemplo, estereotipias, que seriam movimentos repetidos e automáticos. Isso é muito comum em autistas, por exemplo, né, que tem o negócio do flapping, por exemplo, é uma estereotipia, o flapping é uma estereotipia, mas podem ter outras estereotipias que podem estar relacionadas com quadro de toque, por exemplo, né, que a pessoa precisa fazer aquilo, senão alguma coisa vai acontecer, ou
um quadro de esquizofrenia também pode ter esse tipo de situação. E tem o maneirismo, que é muito similar. Algumas pessoas usam até como sinônimo, mas o que eu tava lendo, eu tô falando aqui com base no livro do Paulo da Galarrondo. E o que ele fala é que o maneirismo, ele é um tipo de estereotipia motora, mas tem movimentos mais complexos que buscam um certo objetivo, uma coisa assim mesmo, meio que esdrúxula. E eu me lembro de um professor falando que seria, por exemplo, um paciente esquizofrênico que fala assim, tipo, cumprimenta as pessoas, sabe, fazendo aquele gesto assim de antigamente, ou alguma coisa nesse sentido. Então você também vai descrever nessa parte aí da psicomotricidade. E por último, a nossa 14ª, eita, 14ª é a crítica em relação aos sintomas. Então a gente no final disso tudo fala se a pessoa tem crítica com relação à doença ou não. E por que isso é importante? Porque quando a pessoa às vezes está naquele quadro agudo, ela não tem crítica, né? Então, por exemplo, uma pessoa que chega falando assim, não, os vizinhos estão me perseguindo, tiram fotos minhas e tudo mais, você não vai perguntar, tipo assim, você tem certeza? Ou, não, isso é da sua cabeça, porque pra ele aquilo ali é uma verdade. Mas, com o tempo, com o tratamento, pode ser que ele desenvolva essa crítica. Quando vai modificando lá, né, as sinapses, você vai perguntando, e aquela situação, como é que você acha? Aí a pessoa fala assim, não, realmente, aquilo ali não existiu. E aí, quando isso acontece, é bom porque você faz esse trabalho de, olha, né, aconteceu isso, mas que bom que agora você tá bem, perceba, né, os sinais de quando é que acontece alguma coisa pra você saber ver quando é que você não tá ficando bem, pra não chegar àquele ponto, né? Então isso vale para o quadro depressivo, vale para tudo. Às vezes, mesmo quando a pessoa sai de um quadro agudo, a pessoa não tem crítica. E isso é uma coisa que a gente já discutiu na residência algumas vezes, que não tem muita explicação, porque algumas pessoas conseguem desenvolver crítica e outras não. Mas, se conseguir, isso é bom porque vai melhorar, vai facilitar muito a terapia, você encaminhar depois a pessoa para uma psicoterapia para aprender a lidar com aquela situação e enfim. Então é válido você colocar essa questão da crítica com relação à doença. Para fechar, então, eu vou retomar aquela história fictícia que eu contei de um paciente que da recepção já estava lá conversando com todo mundo de uma forma bem íntima, e quando entra na sala fala assim, adorei seu cabelo, adorei sua roupa, a pessoa tá com a roupa super estampada, cheia de colar, então essa atitude dela bem expansiva, né, você já fala assim, a atitude tá expansiva, ela tá vigil, né, ela tá conseguindo responder as coisas, mas tudo que você fala, ou qualquer porta que bata, a pessoa já fica olhando, e aí fica assim, a atenção dela tá hiper vigil e hiper tenaz, porque também quando você pergunta, ela responde rápido e fala muito rápido, você tem até dificuldade de interromper. Quando você pergunta, né, com relação ao nome da pessoa, a idade, a pessoa fala que é Napoleão Bonaparte. Aliás, eu falei que era um estilista famoso, né, alguma coisa assim, mas que tem 400 anos e que fica jovem, fica velho, assim, pra sempre, que tem 400 filhos. Então você vê que a orientação autopsíquica da pessoa tá alterada. E aí, onde é que a gente tá? Fala, não, estamos em Londres, em 1986. Então a orientação alopsíquica da pessoa também tá alterada. A memória, nesse caso, não dá muito pra você falar, porque a questão do juízo de realidade da pessoa tá muito alterado. Então fica difícil de você conseguir separar o que é memória, o que a pessoa está construindo ali naquela situação. Mas você, né, então continuando, a linguagem, né, a pessoa tá logorreica, fala muito e uma produção acelerada. A inteligência, apesar da pessoa estar falando essas coisas que não fazem
não são muito compatíveis com a realidade, ela consegue entender o que você está falando, ela fala coisas irônicas e dá risada, então você fala que a inteligência parece estar compatível com a escolaridade. O humor, aqui como é que tá? Elevado, né? Então você pode falar que tá hipertímico ou elevado. E o afeto? Bom, ela consegue te irradiar, que você vai achar engraçado e então tá congruente com o humor, o afeto, e na verdade tá até hipermodulado, porque a pessoa tá ali falando tudo com muita intensidade. Então você pode dizer que o afeto tá congruente e hipermodulado. E o pensamento, como eu falei, então, a pessoa que tá falando as coisas muito rápido e começando a contar sobre como é que era a vida em Londres e que era muito rica e que tinha um bocado de coisa. Então você pode dizer que o curso tá acelerado, a forma tá com fuga de ideias porque você tenta perguntar como é que ela foi parar ali, alguma coisa assim, e a pessoa começa a falar de Londres, daqui a pouco fala de outra coisa, fala do cachorro, enfim, fuga de ideias. E o conteúdo, você pode descrever que tá um conteúdo delirante com ideias de grandeza, né? O que chama atenção aí, que eu falei, foram ideias de grandeza, né? Falou que é muito rico, que é estilista e tudo mais. Com relação à senso-percepção, então, quando você vai conversando, não falou em nenhum momento se tem alguma pessoa que fala com ela especificamente, alguma coisa nesse sentido, então não dá pra dizer se tem alteração de senso-percepção, a menos que algum familiar esteja lá e aí ele fale, não, eu vejo constantemente a pessoa conversando e você olha e tá conversando sozinho, então você pode falar que aparentemente tem alucinação auditiva. Aí, né, nesse caso que eu criei, não tem. E a psicomotricidade, uma pessoa que tá desse jeito, ela não vai ficar quieta, né? Então ela tem dificuldade de ficar sentada, ela fica levantando toda hora. Não chega a ser uma agitação psicomotora, mas ela tá inquieta. Então você pode descrever assim: é uma pessoa que chega no consultório com as vestes excêntricas, roupas estampadas, diversos colares, atitude expansiva, humor elevado, congruente, hipermodulado, tá desorientado, alto ela psiquicamente, você pode descrever o porquê, né? O pensamento de forma acelerada, ou de curso acelerado, de forma com fuga de ideias e com conteúdo delirante, não nota alteração de senso-percepção e nota-se inquietação na psicomotricidade. No momento, não tem crítica de doença. Isso aí seria um resumo do estado mental dessa pessoa que eu acabei de descrever. Joia? Então, é isso. Espero que tenha sido legal e ter feito sentido. Por favor, me deem feedbacks. E nos próximos vídeos eu vou falar sobre as principais alterações, as doenças mesmo, que todo mundo precisa saber, assim, alguma coisa. Certo? Tchau, tchau.